Olá! Estou bem cansada porque eu estava fazendo muita leitura, lendo mesmo. E quando eu faço isso, minha fisionomia toda decai. Igual vocês estão me vendo aqui ao vivo, com a imagem toda para baixo, decaída. Leitura exige muito o olhar e a concentração. Se você quiser ver você como vai ficar mais velha, leia bastante. Mas depois que você lê, adquire os conhecimentos e descansa, a sua fisionomia vai voltando ao normal. Então não se preocupe, nesse momento. Se você for assim, mais sensível nos olhos para fazer a leitura. Eu uso até óculos também. Você já me viu de óculos. Eu parei com minha leitura porque o módulo Meio Ambiente e Convívio Social fala exatamente do posicionamento de vida e transformação de imagem que tem a ver com o nosso canal do YouTube Lifestyle, Estilo de Vida. Eu estou tirando a minha habilitação por agora, com 55 anos, porque antes eu não tinha tempo de parar para dedicar ao estudo do livrinho da legislação. E com isso, eu não tinha necessidade de dirigir, pois meus compromissos exigiam eu estar o tempo todo no celular, dando assistência para a equipe de produção no evento, para alunos. Então minha correria era enorme e eu precisava mesmo era de ter motorista e carro à minha disposição, com assistente me ajudando em bagagens e equipamentos para a realização do meu trabalho como ministrante de curso e produtora de eventos. Então, é óbvio que eu não ia prestar atenção no trânsito, eu não ia ter condições de dirigir. Então, com isso, eu me deixei sem tirar a carteira de habilitação. E agora eu estou aproveitando um tempo que eu tenho para tirar. Já cansou de me ouvir? Mas tenha paciência, porque eu vou chegar num ponto que você vai concordar comigo e você vai compartilhar. Olha, veja bem, a rede social, ela é um canal aberto na internet globalizado, ou seja, todos os países estão juntos em um mesmo local, que é a internet. Obviamente, quando você compartilha informações importantes, necessárias, você ajuda e colabora para que mais pessoas fiquem sabendo. Não tem espaço para egoísmo nessa situação, porque uma pessoa que sabe das informações necessárias vai agir corretamente, beneficiando a todos nós também. Então a gente ganha muito quando a gente compartilha informações necessárias, importantes. Então não segure as informações para você, ajude a todos saberem. Então é muito importante isso. E o que me chamou a atenção nesse módulo que eu parei de estudar só para falar com você é que todas as páginas que eu li falam de posicionamento de vida na forma da conduta do cidadão e indivíduo em comportamento social, na família, na escola e no trânsito. E aqui no módulo, na página 137, faz uma comparação muito maravilhosa sobre o indivíduo, o cidadão, ele se dá tempo e se esforça na sua educação para interagir com a equipe de trabalho, para fazer as tarefas em equipe, para atingir um objetivo, um retorno,
uma conclusão de um trabalho, na escola a mesma coisa, na família também tentam, né, se dar bem, ter harmonia, para que a família cresça junto e os membros da família. E no trânsito não. Aqui a comparação é para alertar que no trânsito o indivíduo, na maioria das vezes, se vê não necessariamente interagir com o seu colega, porque ele nunca mais vai vê-lo. É uma passagem muito rápida. Então, na concepção normal do indivíduo, do cidadão, ele não vê a necessidade de ter uma relação amigável ali naquele segundo ou naquele minuto. O que às vezes ele se comporta no volante com, às vezes, um egoísmo, às vezes uma pressa, às vezes dirigindo de uma forma a mostrar para o outro condutor que ele está com pressa, querendo ultrapassar, de uma forma grosseira. Ele não sabe o que está acontecendo dentro do veículo do outro condutor. E às vezes o outro condutor, ele está mais calmo, ele está mais tranquilo, de repente tem uma mãe lá dentro amamentando um bebê. E aí os indivíduos que estão apressados, ansiosos, às vezes não entendem muito e julgam muito o comportamento de outros condutores, colocando, às vezes, uma forma de agir dirigindo que passa irritabilidade. Às vezes tem um doente dentro do veículo sendo transportado por um pai de família. Eu queria deixar esse alerta que a forma que você manuseia o carro passa a sua irritabilidade, passa a sua pressa, passa a sua falta de educação em respeito a esperar algum outro condutor se ajustar. Tudo que a gente coloca à mão tem energia e o objeto que a gente segura e manuseia, ele responde àquela forma que a gente tocou. Pode buscar informações sobre o que eu estou falando, que você vai conseguir inúmeras respostas confirmando isso que eu estou falando. E pode até me enviar onde você achou a confirmação. Porque eu já vi isso, já estudei sobre isso e já vivi muito isso. Por exemplo, um caderno. Se você pegar um caderno e jogar, ele vai cair com força. Ele pode amassar. As consequências do que você põe a mão em objetos acontece. Pode ser, talvez não acontece ali na hora, mas se você repetir a mesma força com o caderno, que é um exemplo, jogando ele sempre, jogando, uma hora ele vai se estragar. Ele vai corresponder àquela energia da forma que você manuseou ele. O carro é a mesma coisa. Se você dirigir com afinco, vai fazer barulho nos pneus. Por que tem gente que gosta de fazer curva cantando pneu? Porque ele sabe que se ele pôr a força, fazer com aquele jeito, manuseando assim, vai cantar o pneu. Então isso é uma prova também que a forma que você dirige o carro vai responder. E todo mundo vai ver e perceber e sentir ou escutar ou ouvir. O motor do carro. Olha, eu aprendi a dirigir com 6, 8 anos de idade, eu acho. Que foi para ajudar meu pai a transportar banana no porta-mala do carro, onde ele tinha uma roça, e eu ia com ele me punha no volante, e eu ia dirigindo o carro, e ele ia cortando as bananas e colocando no porta-mala do carro, e depois a gente voltava para a cidade com ele, dirigindo, claro. Então eu aprendi assim só na roça, nesses momentos. Então, ele foi um professor excelente que eu tive para aprender a dirigir na infância, que eu lembro até hoje. Uma das frases do meu pai, fica aí, né? Ele já é falecido, em memória, minha homenagem para ele aqui ao vivo. Ele repetia para mim assim: o carro vai sentir tudo que você fizer, ele é igual gente.
Então você não esguela ele aí no acelerador não, que ele vai embora. Depois você não para ele. E se você parar e tirar o pé de uma vez, ele vai dar um soco. Porque você está forçando ele. E a hora que você não forçar mais, então você tem que ir devagariquinho, devagariquinho, devagariquinho. Porque a hora que você quiser aumentar um pouquinho, você aumenta de pouquinho em pouquinho. Porque se você quiser parar, você para de pouquinho em pouquinho e o carro não assusta. Ele punha o carro para mim como um ser vivo. E ele tinha razão. Os objetos são seres vivos que foram transformados, mas a energia daquele ser vivo continua. A cama é feita de madeira que foi tirada da árvore, que era um ser vivo. Hoje ela está morta, ela não cresce mais dentro da casa, né? Imagina se crescesse. Ia virar uma cama enorme, né? Não ia caber dentro da casa. Então, Deus fez tudo perfeito. Mas é uma madeira. Ela tem a essência da vida de quando ela nasceu na terra. E se você tratá-la bem, ela vai responder bem. Eu digo isso porque se você cuidar bem dos objetos e do carro, ele vai durar mais e vai responder melhor. Então, eu quis parar e falar aqui sobre isso, porque tem a ver com o meu canal Lifestyle, Estilo de Vida. Tenha um estilo de vida amável no trânsito. Lembre-se que se você tem pressa, saia mais cedo. Você não sabe como será o trânsito e alguns sinistros ou alguns imprevistos que você possa sofrer durante o seu percurso. Não é responsabilidade de ninguém o que acontecer com você nos seus atrasos, porque não é responsabilidade sua também com os atrasos do outro, com os imprevistos do outro. Essa união que fala aqui neste capítulo, que falta essa sensibilidade de condutor para condutor, mesmo não encontrando aquele condutor nunca mais, e você dirigindo, seguindo as normas que foram construídas, estudadas, comprovadas, que funcionam, não iria ter tantos acidentes e tantos estresses durante o percurso que você fosse fazer. E é realmente no trânsito que eu já vi mesmo muitas pessoas gritarem, xingarem o outro. Talvez você desencadeia até uma separação de um casal dentro de um carro. Talvez você desencadeia até um atropelamento, que a pessoa ficou nervosa por receber um xingamento e lá na frente não conseguiu ficar equilibrado emocionalmente e se perdeu. Olha, prestem bem atenção. Não vamos ser responsáveis por coisas que não sabemos e que nós provocamos e acrescentamos coisas negativas no outro. É por isso que muitas pessoas, quando erram, e você vai corrigir, você vai falar, você vai explicar para a pessoa não errar de novo, automaticamente o que a pessoa faz? Justifica. Cada um tem um motivo para um erro que cometeu. E na hora que é corrigido, vai lembrar exatamente dos motivos que levaram. E é assim mesmo. Quando a gente recebe um xingamento, uma crítica destrutiva, é óbvio que a gente vai se desestabilizar emocionalmente. Quem que fica bem com uma crítica destrutiva ou com um xingamento que recebe? É claro, é óbvio que a gente vai desestabilizar por um segundo, por alguns minutos, por algum momento, ou até por dias, ou até criar um trauma. É óbvio. Nós estamos lidando com pessoas humanas. Até animais sentem. Não sentem? Se você tem um animal de estimação em casa, ou um animal no sítio, se você tratá-lo mal, ele para até de dar leite. A galinha para até de botar os ovos.
Tudo gira positivamente em cima de ações dadas e recebidas positivamente. Então, as consequências do que você faz de bom gera mais coisas boas. E a consequência do que você faz ruim gera mais coisas ruins. A lei do retorno existe. As 12 leis universais. 21 leis universais. Tem mais. Existem e funcionam. Você agindo certo, ela vai funcionar da maneira correta e você vai colher os frutos ótimos e vai vibrar. E se você for contra as leis universais, ela vai te devolver contra também. E aí você vai ter as vitórias negativas. Isso é fato. Isso é um fato que se comprova a todo instante. Todos os dias que você acordar, se você anotar tudo que você fez de positivo e anotar as consequências que aquilo resultou, você vai comprovar que você já obteve graças alcançadas em cima daquelas atitudes boas. E se você fizer a mesma coisa ao contrário, você também vai anotar as não graças obtidas, porque você obteve os retornos compatíveis com aquilo de ruim. Tudo é compatível. Se você plantar milho, você nunca vai colher arroz. Então, se você plantar desarmonia, você nunca vai colher harmonia. Se você plantar um atrito, você vai colher mais atrito. É simples assim. Então, eu estou gostando muito e aconselho a todas as pessoas, mesmo que não queiram tirar a CNH, leia o livrinho e começa a assistir na internet tudo sobre legislação de trânsito, tudo sobre os cuidados que os condutores têm que ter, porque eu agora aprendi que um condutor tem que ser muito respeitado, porque ele estudou, ele aprendeu tudo isso, e é uma responsabilidade grande assumir tudo isso que é nos ensinado para sermos motorista. Assim como o condutor tem que respeitar o pedestre, o animal, os outros tipos de veículos, ele também tem que ser respeitado. Então, a interação no trânsito, na zona rural, em estradas, em rodovias, em vias públicas, em cidades, em qualquer local, todos que estão dirigindo foram porque foram aprovados na CNH. Se foram aprovados, têm consciência de suas responsabilidades, deveres, direitos, então vamos praticá-los. Eu quero ser uma condutora, lembrando sempre de tudo que eu estudei, porque tudo que eu faço, eu quero levar a sério, bem a sério, para me mostrar que eu aprendi. Eu tenho muito gosto de ser reconhecida por coisas boas. Então, eu gosto de fazer as coisas boas para mim ser reconhecida por coisas boas. Então, tudo que for coisas ruins eu evito em fazer, porque eu jamais quero ser rotulada por uma coisa negativa. Então, não faço as coisas negativas. E se faço, já quero me corrigir, já quero aprender e já quero não repetir mais aquela situação negativa se eu vir a fazer algo, né? E que eu ver que foi um erro. Então, corrigir os nossos erros é onde aprendemos a ser melhor e a ter mais credibilidade em crescimentos. Sim, porque a pessoa mais respeitada é aquela que aprende, reconhece, muda e se mostra uma outra pessoa. Por isso o canal Lifestyle, estilo de vida, vem falar sobre posicionamento de vida, não só na carreira artística, como na vida toda, para que você possa levar o seu conhecimento, aprendizados para o mundo todo, se mostrando a que veio e a que está aqui nesse mundo. Bom, hoje é dia de eu fazer o meu exercício dos olhos, porque a leitura deixou minhas pálpebras todas caídas. E é muito bom ser humana e sofrer todas as consequências
físicas e mentais. Eu não tenho vergonha se eu estou hoje feia, bonita, não. O que a gente tem que ter vergonha é de fazer, às vezes, as coisas erradas e não corrigir, e não assumir as consequências e pensar no outro. Pensar no outro é mostrar ser humilde e lembrar que todos nós, aqui neste mundo, somos filhos de Deus. Eu acredito em Deus. Mesmo que você talvez não acredite em Deus, nós temos que respeitar o nosso colega, o nosso ser humano que está ao nosso lado, porque nós dependemos de muitos seres humanos. Você sabia que isso está escrito aqui? Aqui tem uma aula no meio ambiente e convívio social que você nem imagina. Aqui nos ensina que nós dependemos do outro. Quando você vai ao supermercado, aqui tá falando, tá? E eu gostei muito porque eu lembrei de outras coisas que eu vou agora acrescentar. Aqui no livro está falando. Aqui, ó. Eu estou lendo e estudando todo dia de manhã. E no livro está falando que nós dependemos do outro para sobreviver. Quando você entra no supermercado, você adora ver as prateleiras, né? Aproveitar para me esticar o corpo um pouquinho. Você chega lá no supermercado, você vê um pacote de café, uma embalagem bonita, linda, vê o pacote de arroz, vê o pacote de feijão, vê a banca de frutas toda bonita. Alguém arrumou. Alguém preparou as prateleiras para você se servir. Alguém etiquetou. Alguém limpou. Alguém limpou o chão que você está pisando. Alguém esteve lá na lavoura, cuidando da plantação de café, da plantação de arroz, da plantação de feijão, da bananeira que trouxe as bananas. Então, sem a gente encontrar com a pessoa, sem a gente morar com a pessoa, sem a gente ver a pessoa fazendo isso, nós temos que saber a todo instante que todos estão trabalhando em prol um do outro. Essa pessoa está trabalhando com uma lavoura de banana, né, para ganhar o dinheiro dela, mas ela está beneficiando você com um alimento que ela vai colocar lá no supermercado. Então é justo que ela receba pelo trabalho dela, mas você tem que lembrar que não é só o trabalho, não é só o dinheiro, é a consequência que você vai sofrer com o trabalho dela sobreviver, comendo a banana, comendo o feijão. Então seja grato, vamos ser gratos, vamos ser solidários, principalmente no trânsito. Todo mundo quer sair de casa e chegar a algum destino. Ninguém quer imaginar que vai para o destino e no meio vai haver uma morte, vai haver um atropelamento, vai haver uma batida no trânsito. Ninguém quer isso. Então, para irmos e chegarmos no nosso destino, são e salvos, devemos ir com calma, com cautela. Vamos dirigir dentro das normas que são ensinadas. Hoje nós temos isso pronto. Imagine se isso não existisse e você morasse num lugar que você fosse andar no trânsito sem nenhuma coordenação e tivesse que ficar assim, oi, deixa eu passar agora, porque já faz meia hora que eu estou esperando, vocês não param de passar e não tivesse um semáforo para cada hora um ir. E você tivesse que ficar lá esperando. E o outro tivesse que ter bom senso e adivinhar que você já está ali esperando há muito tempo e agora ele tem que dar uma paradinha para esperar. Imagina se não tivesse semáforo. Imagina se não tivesse nada no chão e nem placas. E você chegasse num lugar e não conhecesse nada. Como você ia achar a rua? Como você ia achar o bairro? Como você ia achar um posto de gasolina para abastecer seu veículo? Então, assim, vamos ser gratos
mostrando que tudo isso facilita a nossa ida e o nosso destino. Mas vamos sempre lembrar que se um carro está muito devagar, está atrapalhando o trânsito, ele tirou a CNH. Ele sabe que isso atrapalha o trânsito. Se ele está ali, talvez esteja acontecendo alguma situação ali com o carro dele. Olha, eu dirigia carro velho do meu pai e tal, e o carro dava muito defeito. Às vezes do nada parava assim, e a gente tinha. Hoje os carros são melhores, mas ainda existe defeitos que podem surgir do nada. Ainda existem pessoas que talvez na correria, na falta de organização de uma rotina certa ou algum imprevisto urgente, esquece de abastecer. Então, ainda existe pessoas que de repente ficam no trânsito sem combustível. Tudo ainda pode existir. Nada será perfeito. Lembre-se disso. Então, fica aqui esse vídeo que eu vou fazer questão de postar no meu canal e quero que você compartilhe e deixe o seu comentário sobre o que você pensa do módulo 7 do meio ambiente e convivência social da CNH. Você já tirou sua CNH? Se não tirou, estude, só para ter o conhecimento. E se um dia você quiser tirar a CNH, você já vai entender que o quão aprendemos com esse livrinho, que eu acho que tinha que ser ensinado na escola, para crianças, adolescentes, já crescerem com essa conscientização de valores de conduta em todos os locais, não só na escola, não só em outros lugares, no trânsito também. Eu sei que existem treinamentos de trânsito para pedestre em escolas, mas eu acho que podia ser mais aprofundado. Eu já participei de alguns, imagino que já tenha melhorado bastante. Não estou frequentando, então não posso falar. Mas acho que podia potencializar bastante esse valor de conduta que está ensinando na CNH. Um beijo da Anne Macpherson para você e até mais nos próximos vídeos, continuando os módulos do nosso posicionamento de vida, transformando imagens através do guia definitivo do modelo, que também serve para qualquer carreira que você queira atuar ou esteja atuando.